Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. Compartilhe o canal e os episódios de seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Esse compartilhamento e audiência garante a continuidade do projeto. Eu conto com você. E para conhecer mais sobre os projetos que eu desenvolvo, é só visitar o meu site www.adrianofreitas.com. E você pode participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões através do WhatsApp 2299-222-1003. Neste episódio, eu falo sobre a condução nervosa, também chamada de neurocondução. E essa semana eu trago um assunto que muitas pessoas já ouviram falar, já conhece o termo, mas nem todo mundo sabe todas as curiosidades, sabe os problemas que pode advir desse elemento, que é a chamada condução nervosa ou neurocondução. Para começar, a gente tem que entender que o cérebro é como se fosse um grande gerente do nosso corpo. Ele organiza nossos pensamentos, nossas decisões, nossas atitudes, o que a gente aprende, nossas memórias, mas ele também coordena tudo que o nosso corpo faz. Ele coordena, inclusive, atividades que são involuntárias, como a respiração, batimentos cardíacos e outras atividades, inclusive questões circulatórias. Então, na verdade, o cérebro ele é muito poderoso em se tratando do ser humano, do nosso corpo, né? Só que ele precisa se comunicar com esse resto do corpo. Não adianta ele gerir o corpo e não ter como passar as ordens para esses sistemas e essas estruturas funcionais do nosso organismo. E essa comunicação é feita justamente através da condução nervosa, né? Da neurocondução. Imagine que a gente tem como se fossem fios correndo o corpo, como se fosse um grande sistema elétrico com vários fios, e ele, a partir de um comando ou de um impulso elétrico que o cérebro gera, e esse impulso corre todos esses fios até chegar em várias estruturas e disparar determinadas ações. É mais ou menos isso. Uma diferença, né? Eu dou um exemplo aqui como se fossem fios elétricos, mas uma diferença que a gente tem é que a condução nervosa, de um modo funcional, ou seja, ele, de forma natural no nosso corpo, ele é unidirecional. Isso significa que um fio desse, ele faz a condução em um sentido apenas, ou do cérebro para o músculo, ou do cérebro para o coração, ou do cérebro para outra estrutura, mas ele não faz o caminho inverso. Do músculo para o cérebro, já teria que ser um outro fiozinho. Tá? Então, você não tem uma condução bidirecional, que é feita em duas direções. Ele ou vai ou vem, né? É mais ou menos isso. Então, se assemelha muito a instalações elétricas, aqueles fios, né? Fios ou de energia ou fios de rede de computadores, mas com essa diferença de serem conduções unidirecionais, que só funcionam num sentido. E essa rede de pequenos fios, né, que fazem essa condução nervosa, elas levam mensagens entre o cérebro, a medula espinhal e o resto do corpo. Como eu falei, as várias outras estruturas do corpo. Assim como os fios, existe nos neurônios um isolante, que é a chamada bainha de mielina. Então, na verdade, esse fio ele é formado por estruturas, né? por células nervosas que vão se conectando umas às outras através do que a gente chama de sinapses. E elas vão transmitindo de uma para outra informação, através de pulsos elétricos ou de química. Um neurônio recebe a informação e transmite para o próximo.
Então, é como se fosse uma grande rede de células nervosas que vão fazendo essa transmissão e passando de um para o outro. Assim como os fios, né? Os fios de energia, ou os fios de rede de computadores, ou os fios de som que conduzem eletricidade, impulsos sonoros ou o que for, eles têm aquela capinha, né, meio emborrachada, meio de plástico, que isola os fios. Esse isolamento, ele evita que haja um curto-circuito, porque se você tem dois fios e eles não são isolados, um encosta no outro e dá aquele famoso curto-circuito que a gente está acostumado. E no caso de sons, imagem, além de ter o risco de curto, o isolamento ele ajuda também a qualidade do sinal, né? A que o sinal não se perca no meio do caminho, não vai enfraquecendo, ele não deixa escapar. Seria mais ou menos isso. E lá na ponta ele tenta fazer com que chegue o impulso mais próximo possível ao que foi iniciado lá atrás. E com o nosso sistema nervoso, né, com as células nervosas, não é diferente. A gente tem a chamada bainha de mielina, que é o quê? Numa das extremidades do neurônio, a gente tem a condução, né, passa pelo que se chama axônio, e esse axônio ele é envolvido por uma camada de gordura. E essa camada é chamada bainha de mielina. E ela funciona como se fosse a capa do fio. Ela é um isolante. Ela evita que haja, entre aspas, aí, um curto-circuito, que haja confusão entre neurônios aí, de um impulso, de um interferir no impulso do outro, e ela também concentra esse impulso de forma que ele não se propague de forma indevida. Ou seja, evita também que ele enfraqueça, que ele saia por onde não tem que sair, né? Que ele vaze. Vamos colocar dessa maneira, não é bem isso, mas a ideia é essa. Então essa bainha de mielina, ela é um isolante dos neurônios, que vão se interligando e vão fazendo essa condução nervosa, ou seja, a comunicação entre o nosso cérebro e o restante do corpo. A condução, como eu falei, ela é unidirecional, mas existe condução do cérebro para o resto do corpo, mas existe no sentido inverso também, né? Então, quando a gente toca um objeto quente, né, toca alguma coisa que está quente, o nosso cérebro percebe aquele quente e logo dá o comando para que a gente puxe o braço, né, aquele reflexo de puxar o braço e tirar ele do risco de queimadura. Então, isso, na verdade, seriam duas conduções. Uma no sentido da pele, né, do tato, para o cérebro, informando da temperatura, e outro o contrário, a ordem do cérebro para os músculos para você fazer um movimento reflexo de retirar a mão do fogo, ou retirar a mão do que está quente. Mas isso, a gente falando assim, parece que é um processo longo, né? O cérebro tem que receber a informação lá da mão, e daí ele tem que processar isso e ver que está numa temperatura muito elevada, e tem que emitir uma ordem para que o músculo do braço puxe o braço, né? Então parece que é uma coisa... Mas não, gente, isso ocorre em frações de segundo. Essa comunicação ela é muito eficaz, ela é muito rápida, tá? No geral, em média, se estima que ela atinja uma velocidade de 120 metros por segundo, a velocidade dela, né? Então, se a gente colocar isso em termos de quilômetro, é uma velocidade muito alta, se comparado a um carro, por exemplo. Só que a gente tem alguns transtornos, algumas síndromes, algumas doenças que podem afetar essa bainha de mielina, podem afetar essa condução, a qualidade dessa condução nervosa. Dentre essas doenças, né, são várias, você tem o PDIC, que também é conhecido como CIDP, você tem a esclerose múltipla, que também afeta a bainha de mielina. Então, e eu estou citando duas aqui, mas na verdade são muitas que causam um processo chamado desmielinização, que é justamente a perda dessa bainha de mielina, né? Não necessariamente a perda total, mas ela fica enfraquecida, ela fica reduzida, ela fica com deficiências nessa capa de gordura. E nessa situação, o que a gente tem é uma condução nervosa deficiente, porque ele perde o isolamento. Então você passa a ter,
entre aspas, de novo, porque o termo não é esse, você passa a ter curtos circuitos, você passa a ter conduções que não chegam da forma que saíram, que elas vão se perdendo pelo caminho. Então você tem interferências de condução. Então a condução sai de um jeito, além dela chegar mais enfraquecida, chega também com alguma interferência. E isso tudo, né, geralmente essas doenças, a esclerose, o PEDIC, eles vão gerar problemas que podem se espalhar pelo corpo inteiro. Então, justamente por um problema de condução nervosa de baixa qualidade, você acaba não conseguindo ter movimentos musculares com a mesma eficiência. Então, você vai perdendo toda aquela questão muscular, você passa a não conseguir fazer determinadas atividades musculares, você se cansa, você começa a não ter força para fazer certas coisas, justamente não é porque o músculo está com problema, é porque a ordem não chega para ele da forma que deveria, tá? E isso acaba gerando outros problemas, porque a partir do momento que você vai perdendo movimento por causa dessa ordem deficiente, dessa condução deficiente, lógico, você passa a não ter a atividade muscular normal, né? E ao não ter atividade, qual é a tendência do músculo quando ele não é usado? É ele perder massa muscular. É ele se atrofiar, né? Então um problema que parte de um problema neurológico acaba virando um problema muscular. Então você passa a ter problemas neuromusculares a partir de síndromes que são degenerativas do neurônio, que fazem perder esse isolamento, essa bainha de mielina. E aí eu estou me referindo a doenças ou síndromes que causam uma desmielinização, que é a perda dessa capa de gordura, né? Esse isolamento dos neurônios para que façam uma condução eficiente. Mas existem vários outros problemas que podem não gerar uma perda dessa capa, que podem manter a bainha de mielina intacta, o isolamento intacto, porém podem dificultar outros processos nessa condução nervosa, que aí poderia ser na geração do impulso nervoso, que é o que a gente chama de potencial de ação, né? Então a gente tem um potencial de ação que é a carga inicial desse impulso. Só que esse potencial de ação, por algum motivo, ele pode já começar baixo ou começar inadequado. Então, por mais que ele seja conduzido corretamente, ele startou, ele começou errado. E ele vai resultar num movimento ou numa reação equivocada também do órgão ou da estrutura que receber aquele estímulo, tá? Isso pode ser na ida e pode ser na volta. Também há casos onde o problema no potencial de ação ou na bainha de mielina pode levar uma pessoa, por exemplo, a reduzir o nível de dor. Há casos em que isso acontece, que a condução não chega. Então a pessoa às vezes coloca a mão em algo muito quente e não percebe. Então ela se queima porque o cérebro não consegue perceber a temperatura a tempo. A condução não chega para ele, a informação chega deficiente, né? Então isso pode ocorrer. Então, da mesma forma que os comandos podem se dar de forma errada para o corpo, o recebimento de estímulos também pode sofrer danos. E aí a gente vai para um universo inteiro de possibilidades, né? Você tem essa questão da temperatura, do tato, mas você tem também a visão, a audição, o olfato. Tudo isso depende de conduções nervosas. Se a gente tem uma síndrome ou algum problema que afeta a condução nervosa dos estímulos visuais para processamento do cérebro, a gente pode ter diversos problemas. Uma perda no campo visual, a gente pode ter uma perda da acuidade visual, né? Uma perda da precisão das imagens que são geradas. A gente pode ter uma perda auditiva, uma perda de olfato. Tudo vai depender de quais estruturas ou em que parte a condução foi afetada e de que maneira foi afetada. Tudo que eu estou falando aqui de deficiência em estímulos e tudo, são coisas de frações de segundo. E que, ao serem atrasados ou serem mal transmitidos por algum motivo, eles vão gerar diversos danos.
E repetindo, né? O dano pode ser muscular, pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser olfativo, pode ser em estímulos de dor, a pessoa sentir dor com coisa que não existe, ou seja, sentir um exagero nos estímulos de dor, ou o contrário, sentir pouca dor, o que também é muito ruim. Então, você pode ter N problemas causados por deficiência nessa condução nervosa. E aí eu já deixo aqui uma informação que serve de alerta, porque diversas situações, diversas funcionalidades do nosso corpo também são afetadas por essas questões neurológicas. E muitas pessoas, às vezes, não têm essa ideia, essa noção. E isso, muitas vezes, por incrível que pareça, pode até dificultar o diagnóstico de algumas pessoas que têm certos problemas, mas que não são claramente identificados. E isso, infelizmente, no nosso sistema de saúde, passa até por especialistas, dificuldade em acesso a eles, né? Então, às vezes, você vai num posto de saúde, num hospital, você está com um pico de pressão, aí você fala, você é hipertenso, tem problema de pressão, procura um cardiologista. Então, às vezes, te dá um remedinho para baixar a pressão, mas aí você tenta ir num cardiologista, alguma coisa, não tem nada do coração não, foi só um pico de pressão e acabou. Aí daqui a pouco você volta, tem um pico de pressão. Só que ninguém descobre por que desse pico de pressão. Fala, não, você não é naturalmente hipertenso, você não tem uma pressão alta o tempo inteiro. Você tem picos de pressão em alguns momentos, uma desregulagem da sua pressão, que não é justificada por nada cardíaco, por nada circulatório. Pode ter o quê? Uma origem no sistema nervoso, na condução nervosa também. Né? Da mesma forma, temperatura, você pode ter aumentos e quedas de temperatura injustificadas. Você não tem nenhuma infecção, você não tem nenhum processo inflamatório naquele momento, mas sua temperatura está subindo ou está descendo de forma descontrolada, hora sobe, hora desce. Também pode ser um problema ligado a essas conduções nervosas, né? A esses comandos, esses estímulos, comandos dados de forma errada para o nosso corpo. Isso vale para a pressão arterial, vale para a temperatura, vale para a questão do suor, né? Pessoas que, sem fazer muito esforço, suam demais ou suam de menos, só que não tem problemas naquelas glândulas, não tem, e não se consegue identificar o porquê disso. Pode ser uma questão neurológica. O sistema nervoso autônomo, né, ele é o responsável pelo controle da pressão arterial. Então, é um sistema nervoso autônomo. Se há um problema na comunicação dele, ele desregula essa pressão arterial. E muitas vezes você não tem um entupimento de veia, você não tem de artéria, você não tem um problema cardíaco. É simplesmente uma desregulagem causada por um problema neurológico. Dentre os problemas os mais comuns, né, estatisticamente que aparecem com mais frequência, estão aqueles que fazem a pressão cair. É o mais comum de se ver, né? Aqueles casos em que a pessoa está sentada, levanta, tem uma leve tonteira, naquele momento do levantar, né, em alguns momentos em que a pressão parece cair, a pessoa tem uma sensação de desmaio. Isso é o mais comum de ser neurológico, né? De uma desregulagem nessa condução nervosa causar. Mas não há impedimentos de que que haja também o contrário, picos de pressão, tá? Que pareçam ser uma hipertensão sem que de fato sejam. É apenas uma desregulagem, um problema nessa comunicação entre neurônios. Um outro problema, como eu falei, é a questão da transpiração, né? Regulação da temperatura, ela é feita por nervos, né, que controlam a dilatação dos vasos e a sudorese, né, o suor, para manter estável a temperatura do corpo, manter ele fresco ou aquecido, dependendo da situação. E problemas nessa comunicação, nessa condução nervosa, podem levar a sensação de frio ou de calor aumentadas. Então ele pode acabar tentando resfriar o corpo através do suor sem que realmente precise naquele momento. E o inverso também é verdadeiro.
né? E aí muitas pessoas às vezes não conseguem um diagnóstico muito eficaz e acabam sendo tratadas, não, ela é uma pessoa ansiosa, por isso que ela sua em determinadas circunstâncias em exagero. Só que não, ela pode não ser ansiosa, ou até pode ser ansiosa, mas não ser esse o problema, ser já um problema neurológico que está começando e que ninguém identificou. E assim, o sistema nervoso, né, aí tem vários componentes, a medula espinhal, o sistema autônomo, e todo esse conjunto nervoso, essa malha de comunicação, ela também influencia no equilíbrio hormonal. Tá? Acaba influenciando. Então você pode ter desregulagens de glicose, questões ligadas a plaquetas, a diversos elementos do sangue que podem ficar desregulados também por uma questão nervosa, por uma questão de condução nervosa ou de algum problema neurológico, e que às vezes não se detecta, né? E geralmente eles são intermitentes, né? Você faz um exame de plaquetas, ele está muito baixo, aí depois de um tempinho você refaz, ele está normal, aí depois de um tempinho você refaz, ele está alto, aí depois de um tempinho você refaz, ele está baixo de novo, ou seja, fica uma coisa que ninguém entende e acaba não se chegando a um diagnóstico normal, né, de um hematologista ou de um outro especialista. Por que está havendo essas alterações no sangue, né, ou nas taxas? O mesmo para a glicose. A pessoa às vezes não está com problema no pâncreas, não está com problema em nenhuma outra estrutura, mas está com a glicose alterada o tempo inteiro. Isso pode ser também problemas neurológicos. Levando em conta que eu citei aqui a esclerose múltipla, o PEDIC, mas, assim, como eu falei, são muitas possibilidades de problemas neurológicos e que acabam surgindo como sendo alguma outra coisa que as pessoas não detectam, né? Cansaço excessivo, fraqueza, tonteira, até dores em excesso, suor, temperatura, pressão. Eu não estou dizendo, deixando isso claro, que sempre que ocorrerem problemas como esse são problemas de condução nervosa. Não, né? De forma alguma. É uma possibilidade, tá? Dentre tantas. Mas eu deixo esse alerta porque é muito pouco usual ou muito pouco comum se descartar esse tipo de problema quando a pessoa enfrenta alguma disfunção dessa. Então, muitas vezes, as pessoas estão tendo problemas de pressão e tudo, vão a cardiologista, não detectam exatamente porque está tendo pico de pressão e ninguém vai buscar. Será que isso não tem um fundo neurológico? Será que isso não é uma síndrome qualquer que está surgindo? Isso geralmente não é feito. Então essa informação aqui eu espero que seja útil, não para alarmar ninguém, não para poder dizer, eu estou com a pressão ruim, então é neurológico. Não é isso, não é o caso, não é assim a primeira situação, né? Não é o mais comum, mas é uma possibilidade. Então eu levanto essas questões para que vocês possam ter a consciência de que o nosso cérebro, a condução nervosa, ela é muito importante, muito fundamental para o nosso corpo. E que questões que foram mal resolvidas ou mal diagnosticadas ou que não foram identificadas em outras áreas, não custa buscar um aprofundamento para ver se não está surgindo nada por aí, né? É esse o alerta que eu deixo. É importante a gente tentar identificar, né? Nunca é produtivo você ter um problema e não saber a origem desse problema. Então você não sabe o que fazer para melhorar desse problema. Mesmo que, em certos casos, não seja possível voltar ao que era, mas pelo menos se você conseguir parar o problema, né? Porque geralmente problemas neurológicos, eles têm uma tendência, a maioria deles, a avançar. Então, se você pelo menos consegue evitar o avanço, já é uma grande vitória que certamente vai trazer muita qualidade de vida. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Descobrindo os segredos é o plano.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Colabore com a gente, compartilhe o canal, os episódios que você gostou nas suas redes sociais, com seus amigos. Essa divulgação, esse compartilhamento nos ajuda muito a manter o projeto vivo. E não deixe de participar, sugerindo temas, trazendo dúvidas, questionamentos, elogios e críticas. E faça isso através do WhatsApp 2299-222-1003. Descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim. Aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá!